Pode Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Bem-vindos a mais um episódio de um Pode Manejo. Eu e Marília, hoje só o time aqui que recebe os outros convidados, só a gente, né, Marília? Isso, hoje estaremos nós dois. Os convidados aguardaremos para os próximos episódios. Muito bem. A gente já tinha feito isso em outro momento, falando dos processos, olhando mais da psicoterapia, olhando mais do cuidado psiquiátrico. E hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente fez com a Renata. Primeiro a avaliação, depois a intervenção em quadros depressivos. E hoje vamos de tratamento farmacológico da depressão. Isso, foi a vontade que a gente terminou o último episódio. Como a gente quis aproveitar bastante da presença da Renata, a gente deixou hoje para o Lucas, então, trazer várias explicações, esclarecimentos para a gente aqui sobre o tratamento medicamentoso, né, Lucas? Perfeito. Marília, por onde você acha que a gente começa? O que você acha? Vamos começar, então, refrescando um pouquinho aí dos episódios anteriores. Então, eles estão no Spotify e no YouTube, né? Os episódios anteriores com a Renata, onde a gente foi falando, então, como é que a análise do comportamento tenta compreender o fenômeno aí dos quadros depressivos, então, que a gente vê normalmente, né? Como um rebaixamento aí de repertório, de manifestações dos comportamentos do indivíduo. Então, diminuição das atividades, muitas vezes, diminuição da percepção de prazer e realização nessas atividades, uma percepção maior de sofrimento, então os encobertos, né, muitas vezes pensamentos e sentimentos, né, mais negativos, mais desconfortáveis, né, e pode vir atrelado então a uma diminuição de funcionamento. Nem sempre acompanhada dessa diminuição de funcionamento. A gente também falou, e a Renata lembrou muito bem, né, dos casos em que a pessoa está apresentando as dificuldades que são características dos transtornos depressivos, mas ela não tem prejuízo nas funções. Então é aquilo que a gente fala, aos olhos dos outros parece que a pessoa está muito bem. Nossa, mas não perde um dia de trabalho, não perde compromissos, está sempre lá nas reuniões de família. Então a gente precisa olhar, né, para o funcionamento também encoberto, subjetivo desses pacientes. Muito bom. Agora, a gente tem que olhar um pouquinho para a área médica, partindo de uma ideia de um organismo não intacto, né? E o manual que a gente usa, o guia maior hoje, é o DSM. Ele vai pegar uma lista de 9 sintomas, que vai olhar para o humor deprimido, vai olhar para a perda de interesse nas situações, vai passar pelo aumento ou diminuição do apetite, vai passar pela alteração do sono, pela fadiga, vai passar pela capacidade de concentração, vai passar também pelos pensamentos de morte, e desses 9, a gente fala que tem que ter 5 deles, sendo ou a tristeza, ou a perda do desejo de fazer as coisas que faziam interesse, a anedonia, né, tem que estar presente. Então, 5, sendo um tristeza ou anedonia, e completando com os outros. Tá? Isso vai estar presente por 2 semanas, e nessas 2 semanas acontecendo a maior parte do tempo, trazendo repercussões. Aí a gente pensa em prejuízo ou sofrimento, e que não seja melhor explicado por outras situações. Isso a gente chama de episódio depressivo. Certo. Tá? Óbvio que a gente vai olhar hoje, quando a gente olhou para essa depressão, mas do ponto de vista da depressão unipolar, não aquela que está dentro do quadro do transtorno afetivo bipolar, que tem uma condução farmacológica e tratamento medicamentoso diferente. Perfeito, uma distinção importante e uma dica aí para a gente pensar, talvez, em episódios futuros, né? Em episódios futuros de olhar para o transtorno bipolar, verdade? Como que a gente olha hoje, então, para a depressão do ponto de vista médico? Esse organismo não intacto. Deixa eu só te interromper para a gente fazer aquele lembrete importante que você faz em todo começo de episódio, né? Hoje a gente vai ter praticamente aqui, né, nós
psicólogos adoramos aí aprender um pouco aí sobre farmacologia, mas acho que é o lembrete importante de que os nossos conteúdos aqui, eles têm uma função informativa, né, e não de um caráter que sejam suficiente para realizar qualquer diagnóstico ou autodiagnóstico. Então, a orientação é de procurar auxílio profissional, orientação profissional, se o conteúdo do episódio despertar, né, um desconforto muito grande, ou também a preocupação em avaliar melhor sintomas, né, Perfeito. Lucas? Obrigado aí também depressão do ponto de vista médico. Então, é um quadro multifatorial que a gente vai ter neurotransmissão alterada. A gente vai ter componente de neuroplasticidade. A gente vai ter componente neuroendócrino. A gente vai ter componente de imunidade. A gente vai ter componente de metabolismo e um componente genético que vai representar 40% e 50% do quadro. Então, não tem uma explicação única, mas todos esses estão ali operando para justificar. Isso já mostra a complexidade de avaliar, né, os quadros depressivos, os episódios depressivos, então não tem nada de simples, né? O DSM, eu acho que ele é uma ferramenta bastante útil para nos nortear, mas o que você está trazendo é a complexidade e a necessidade de uma avaliação bastante individualizada, certo? Segunda questão que eu queria ressaltar é que não existe exames para identificar a depressão. Essa é a máxima, quase todos os quadros psiquiátricos, e na depressão também vale isso. O que a gente tem? Que diante de sintomas clínicos que sugerem que eu possa ter um outro quadro acontecendo, como uma falta de vitamina, como anemia, como alteração da tireoide, a gente faça investigações para descartar se isso não está ocorrendo. Que aí o diagnóstico do DSM também fala isso, de descartar outros quadros psiquiátricos, e descartar o uso de substâncias ou de situações clínicas ali que estejam ocorrendo. Por vezes, a gente vai ter a soma dos dois quadros, mas se eu tiver um hipotireoidismo, eu vou ter que tratar o hipotireoidismo. Ele pode não ser suficiente para explicar tudo o que está acontecendo com a pessoa, mas aí vai ser relevante o cuidado das duas situações. Perfeito, e acho que isso também, né, já nos relembra do cuidado integral à saúde, que você sempre frisa, né, quando você fala do cuidado psiquiátrico também, olhar para a saúde geral. Bom, então essa é o nosso panorama inicial aí do que a gente está falando quando chegam pacientes com sintomas. Esses sintomas que estão no DSM, eles nem de longe dão conta de todas as outras questões que podem tá ocorrendo com os pacientes. Eu posso ter questões de dor, eu posso ter outras questões corporais que vão aparecer, as outras queixas. Então, a checagem de uma lista de sintomas não dá conta de fazer uma boa condução de entrevista psiquiátrica e levantar uma hipótese diagnóstica de transtorno depressivo e também episódio depressivo aí que a gente está pensando. Certo. Bem. Hoje, vamos olhar para a medicação. Você falou, né, os psicólogos têm aí um interesse especial e muitas vezes dificuldade, né? Dificuldade, a gente não tem uma formação, um embasamento aí suficiente, né, para a gente ter domínio, mas eu acho que assim como os pacientes, né, a gente tem também um interesse especial aí em entender a forma como essas medicações vão atuar, e porque pra gente, a gente vê, bom, a gente aprende que existem várias classes de antidepressivos, né? Mas qual que é a diferença entre eles? Como é que o médico psiquiatra conduz a investigação e o raciocínio clínico para entender qual medicação pode ser mais indicada para cada caso? Então, o que você pode nos esclarecer em relação a isso? Tem um tanto de coisas aqui. A primeira coisa que a gente tem trabalhado mais é que a decisão de medicar e como medicar vai passar por uma decisão compartilhada com os pacientes. Olha que bacana. É uma mudança de paradigma. Quando a gente olha as diretrizes, os guias, os manuais de orientação, eu tenho uma formação aí de 11 anos na psiquiatria, então com os 3 de residência eu fui exposto a isso principalmente há 14 anos, né? Isso foi mudando. Então o cliente está no centro disso. O paciente está no centro dessa discussão.
quando a gente define que tem um episódio depressivo, a gente também vai olhar para o grau de comprometimento que está acontecendo. O DSM fala ali a graduação, né? Mas vamos pensar que a gente aí tem situações que o episódio é mais leve, tem situações que ele é moderado, tem situações que ele é grave. E a primeira coisa que a gente vai olhar para um tratamento é garantir a segurança do paciente. Perfeito. Pacientes com ideação suicida, com planejamento suicida, vão ter uma conduta diferente de alguém que não está com isso. Pacientes com episódio depressivo, que está com sintomas psicóticos, eu vou ter uma conduta. Então, eu vou começar avaliando o risco, que é um pouco do que vocês fazem também, né? Paciente que chegou para um cuidado com sintomas depressivos graves, provavelmente a intervenção de vocês é mais aguda. Exatamente. Muitas vezes, a gente, até relembrando episódios nossos do ano passado, né? Como é esse raciocínio, quando que o psicoterapeuta vai entender que é necessário e adequado fazer um encaminhamento para o psiquiatra, né? Então, nós discutimos isso lá no episódio, já não me lembro o número do episódio, não vai dar, mas que quando a gente vê um sofrimento muito intenso, uma dificuldade para aderir ou responder aos procedimentos da psicoterapia, que são alertas para a gente, né? Que uma intervenção médica pode ser bastante necessária já naquele momento. Tanto que há algumas semanas você me encaminhou para um paciente com uma ideação suicida, a gente atendi aí 1 ou 2 dias depois do seu atendimento, né? Que te preocupou. Exatamente. Daí a gente já sinaliza, né, tanto para o paciente a importância daquele cuidado mais imediato. Nesse caso, né, pude fazer a intermediação para já sinalizar para você que tinha uma urgência, você também já respondeu aí prontamente, então a gente se articulou para oferecer esse nível de cuidado, que muitas vezes, né, em outros casos pode não ter esse caráter de urgência. Então essa distinção também é importante, e já comentando mais um aspecto do que você disse, nem sempre a primeira intervenção do médico vai ser uma prescrição, né, logo de cara, ou porque você vai ter que fazer uma investigação mais detalhada, excluir outros fatores, e isso muitas vezes é muito reconfortante para o paciente, principalmente aqueles que têm um medo de iniciar o uso de medicação. Então, medo de efeito colateral, medo de mudança aí de características muito presentes no repertório. Então, muitas vezes eles se sentem acolhidos com essa, vou chamar aqui de prudência, né? De não medicar logo de cara, né? Não é só uma prudência, é uma medida aí que é, né, pautada de cuidado pela sua análise. E eu acho que isso também pode ser um caminho, porque para a construção do vínculo entre o psiquiatra e o paciente também, entendendo que vão ser tomadas as medidas sempre que é necessário, e não antes do necessário, né? Comendo etapa, ou dando um grau de intensidade do cuidado maior do que precisa, talvez. Isso. Então, você falou da medicação. Separando nesses quadros, vou pegar aqui. Toda vez que for um episódio grave e moderado, eu vou pensar em medicação. No leve, eu posso não pensar e pensar na psicoterapia. Aqui a gente vai ter uma dificuldade que às vezes é o acesso do paciente e também o desejo do paciente, que foi o que a gente estava falando. Então, um episódio leve, que eu possa medicar em situações que o paciente deseja essa intervenção ou que a psicoterapia não está disponível. Isso seria uma condução. No moderado, eu vou medicar, vou indicar psicoterapia nas condições, vou pensar nas duas, e no grave, sim. Tem uma situação que os guidelines acabam colocando, que um paciente que chega para o cuidado com uma depressão psicótica, com sintomas psicóticos, é melhor primeiro fazer intervenção medicamentosa do que começar a psicoterapia já. Olha, interessante. Tá? Pelo grau de desorganização que pode estar ali, a vivência delirante, os problemas. Perfeito. Tá? Então, esse é um caminho. Um outro caminho, quando tem uma ideação suicida muito significativa, e isso não é a realidade de quase nenhuma região do país, a gente poderia lançar mão de uma intervenção de neuromodulação, que é eletroconvulsoterapia. Tá? Então, a gente está falando aqui em gravidade. Antes de medicar, você poderia fazer pela velocidade que tem de resposta e a importância da resposta que tem, mas eu vou ter medicação junto. Mas certo, uma associação de procedimentos. Vou escolher aqui, começar com a medicação. Conversei com o paciente, entendi o que ele tem de situação clínica. Conversei com o paciente,
e entendi o que ele já teve de história de cuidado. Uhum. Conversei com o paciente e entendi o que a família já teve de cuidado. Por quê? Um paciente que tem muitos familiares com transtorno bipolar, o componente genético é alto, talvez a hora que eu medicar vou ter que ficar muito mais atento se não é uma depressão bipolar. Eu posso medicar, mas eu vou ter que decidir. Nisso que a gente estava falando, óbvio, eu já perguntei para ele se não tinha características de mania ou hipomania ao longo da vida, porque aí não cairia nesse tratamento. Eu vou ter o Brasil deve ter em torno de 50 medicações antidepressivas ainda disponíveis. Eu tenho as primeiras, ali a imipramina, começando essa história. Depois eu tenho uma revolução com a fluoxetina, com os outros antidepressivos que vieram, e a gente vai chegando a antidepressivos que a gente vai chamar mais novos. Certo. Eu queria falar sobre isso, que um antidepressivo que possa ter mais antigo não significa que ele é pior, que esse é um conceito muito relevante para o... Um mito para a gente desconstruir aqui. Tá. Eu lembro de uma história de um amigo que contou que o paciente foi num médico muito conceituado e com valor de consulta muito alto, e era um quadro ansioso lá, e o médico passou fluoxetina. Fluoxetina é conhecida, né? Ele falou, nunca mais volto nesse médico, porque me prescreveu fluoxetina, que é um remédio antigo, tá? Então, talvez com medo de que o profissional tivesse desatualizado. Desatualizado, não é o melhor. Não recomendou um tratamento inovador. Isso. Tá. E a gente sabe que aí os antidepressivos, a maior parte deles nos estudos, tem ali um resultado muito parecido. Então, certo. O efeito dos antidepressivos fica muito parecido. A classe mais conhecida hoje de prescrição de antidepressivos é uma classe que a gente chama inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Há muitos anos, a teoria que explicava a depressão vinha com uma ideia de uma teoria monoaminérgica. Então, a gente vai falando os neurotransmissores e eles que dariam conta de explicar toda a depressão. Tá? O desbalanço entre receptor e neurotransmissor, na quantidade entre eles que daria essa dificuldade. Mas, como eu disse no primeiro momento, agora a gente viu que ela é multifatorial. Isso. Então, a teoria monoaminérgica não dá conta de explicar. Mas eu quero falar dessa classe porque é uma classe muito conhecida. ISRS. Uhum. Nela a gente vai ter fluoxetina, a gente vai ter sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina e fluvoxamina. Tá? Eles guardam uma ideia parecida, que é essa recaptação de serotonina, que é impedida. Vou ter aqui um neurônio, vou ter um outro neurônio. Eles têm que se comunicar. O neurotransmissor faz esse papel. Esse neurônio vai produzir um neurotransmissor, que vai cair o que é o espaço que a gente chama de fenda sináptica. Esse neurotransmissor se acopla ao receptor do próximo neurônio, e isso vai fazer a composição a passagem de informação que precisa. Tá? Nessa fenda sináptica, os neurotransmissores estão ali. No neurônio anterior, tem uma bomba que faz recaptura da serotonina. E essa bomba ela é bloqueada pelo inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Certo. Com isso, eu tenho mais bloqueando a bomba que ia recapturar para destruir, eu tenho mais neurotransmissor funcionando para ligar para o receptor ali. Disponível, talvez a gente possa entender assim. Tá. Disponível. Tá? E eu vou até nesse conceito, vou continuar, porque vale para outras situações, mas nesse conceito, imagina-se que tem um aumento dos receptores, um desbalanço entre quantidade de neurotransmissor e de receptor. Então, tem uma suprarregulação de receptor. Quando eu inibo isso, eu deixo essa disponibilidade maior de neurotransmissores, eu vou
começar um processo para infrarregular os receptores. Tá. E aquilo que estava em desbalanço vai se balancear. Tá? Esse processo todo, Marília, vai demorar um tempo. Então, aumentar o neurotransmissor acontece mais rápido, o que explicaria boa parte dos efeitos colaterais. Certo. Mas o efeito de regular, de fazer a infrarregulação dos receptores vem mais tardio. Por isso que a gente imagina que demora 2 a 3 semanas para a gente ter um efeito iniciar os efeitos terapêuticos. terapêuticos. Por isso que na bula tá escrito isso, É. né? Para quem lê bula, tem gente que não gosta. Mas acho que essa explicação é extremamente importante. Já vou me antecipar um pouquinho aí com você, orientando isso para o paciente. Né? Porque o paciente está lá em sofrimento. Aí eu vou começar a usar uma medicação que tem uma chance de me causar efeitos colaterais antes do efeito de melhora. Perfeito. Eu vou ruim, eu brinco assim com o paciente. Você vem ruim, vem sofrido, e eu tô te falando que você vai piorar antes de melhorar. Vai piorar mais. E aí a gente quer ainda que o paciente tenha adesão ao tratamento. Como fazer isso? Depois eu acho que a gente pode parar um tópico só sobre a adesão, Legal, falar disso. isso. Então, eu preciso explicar isso para o paciente. Uhum. Tá? Eu fiz uma digressão aí, mudei um monte da conversa para explicar, porque isso valeria para outras situações onde eu tenho inibição da recaptação de... Então, eu vou demorar um tempo ali para acontecer. Eu falei de 6 nomes. Esses 6 têm funções parecidas, mas, além da inibição de recaptação de serotonina, ele também tem alguns outros efeitos. E isso vai fazendo com que a gente tenha algumas diferenças. A gente também vai ter uma potência serotoninérgica diferente. Então, as escolhas vão... Tá. Por exemplo, fluvoxamina... eu não tenho nenhum conflito de interesses. Essa é uma ressalva... com a indústria farmacêutica, que era uma ressalva que em apresentações a gente sempre faz. A fluvoxamina, o nome conhecido aqui, Luvox e Evoque, ela tem mais um agora, o Centre. Ele é um remédio que não está aprovado para depressão, mas ele atua e a gente usa também em quadros depressivos. Mas ele acaba tendo uma característica importante em sintomas obsessivos. Então, é um inibidor de recaptação de serotonina, porque a gente vê que tem ação, sim, na depressão, mas tem ação também nesses sintomas obsessivos. E ele costuma causar um pouquinho mais de sono do que os outros. Então, eu vou ter uma característica diferente. Se eu pegar a sertralina, é um antidepressivo também serotoninérgico, que tem uma boa ação serotoninérgica. Alguns pacientes até ficam um pouquinho mais ativados, por outras características que ele tem, mas tem mais efeito gastrointestinal. Mas ele tem pouca interação com outras medicações, principalmente em doses mais baixas. Pouco efeito cardíaco. E isso combina com o escitalopram, que também passa por essa condição. Esses 2 são mais conhecidos para a gente prescrever, por exemplo, pacientes que tiveram um infarto, por conta dessa condição. Aí eu vou pensar em mulheres que têm TPM, disforia pré-menstrual. A gente tem mais evidências com fluoxetina e com sertralina. Eu vou... o que mais? Eu vou olhar para um medicamento que tem gotas, que é a apresentação da fluoxetina e do escitalopram. Os outros aqui no Brasil a gente não tem. Eu vou olhar para a medicação paroxetina, que tem um risco maior de causar efeito colateral de retardamento ejaculatório, que pode ser um tratamento para ejaculação precoce. Isso. Então, a escolha dos medicamentos vai levar em consideração os sintomas, as comorbidades e a preocupação com determinado efeito colateral. Efeitos colaterais. Perfeito. Que podem ser efeitos colaterais que às vezes são até benéficos. Como eu falei, um paciente que vai para um urologista pode muitas vezes receber a prescrição de paroxetina por conta da ejaculação precoce. Tá, mas paroxetina causa mais efeito de ganho de peso. Se eu for prescrever para uma mulher que me conta
que ao longo da vida teve dificuldade com isso, que é um tema delicado, provavelmente vou pensar Vai pensar numa outra opção. uma outra opção. Se eu for pensar num adolescente, um adulto jovem, que pode ser mais errático no uso da medicação, eu vou pensar em usar medicações que talvez tenham uma meia-vida mais longa. Meia-vida é o tempo que a medicação demora para sair do organismo, né? Então, cair 50%, na verdade. Uhum. Então, fluoxetina, que dura muito, e o metabólito ativo dela ainda mais, pode ser mais benéfico eu pensar na prescrição para o paciente não passar mal caso fique sem a medicação. É um equilíbrio, né? De custo-benefício do que cada medicação pode proporcionar no organismo, né? Se é um paciente que me conta que ao longo da vida eu estou com que eu estou cuidando com a Luciana, me fugiu o sobrenome dela, que trabalha em Sorocaba, Pelizaro. que ela tem efeito colateral com um monte de medicação. Antes de chegar comigo, ela já contou disso, eu prefiro esse escitalopram para poder começar em gotas e progredir lentamente, fazer a cada dia aumentar uma gota, ter ir progredindo até chegar na dose ali que a gente quer. Então, primeira família que a gente escolhe, inibidor de recaptação de serotonina. Essa aqui vai ser uma... Tá? Mas eu tenho outros medicamentos que também são de primeira linha, que eu poderia escolher. A indústria e os manuais tentam colocar alguns nichos. Então, tem medicações que ajudam mais na dor, tem medicações que ajudam mais na atividade, não ficar apático. E assim eu vou fazendo. Mas quase sempre hoje a gente vai escolher os inibidores de recaptação de serotonina. Até porque eu imagino que, por serem medicamentos já... como você falou do exemplo aí do paciente que estranhou a prescrição de fluoxetina por um médico tão renomado. Ao mesmo tempo, esses medicamentos já têm muitos estudos, né? Então, a literatura já tem um vasto aí banco de dados e arcabouço para entender o funcionamento, Para né? consolidar ali a prescrição. Tá? Na segunda família, porque depois eu vou falar de tempo, vou falar de resposta, tá? A segunda família que a gente tem é uma família noradrenérgica. Então, ele faz uma inibição de um outro neurotransmissor, além do neurotransmissor serotonina. Então, é um dual, porque age em dois sistemas. Nessa família, a gente tem, no Brasil, duloxetina, que o nome mais famoso era Cymbalta. A gente tem a venlafaxina, que é o Effexor, e a gente tem a desvenlafaxina, que é o Pristic, os referências. Tá? Só para não esquecer, a fluoxetina é o Prozac, que é o referência, a sertralina é o Zoloft, o escitalopram é o Lexapro, o Luvox é o Luvox é da fluvoxamina e o Pondera da paroxetina. Isso. Tá? E o citalopram tem algum nome mais conhecido? Ih, agora fugiu, hein? Depois a gente acrescenta lá nas legendas. Na legenda, me fugiu referência, que ele não é o meu de prescrição mais conhecido. Perfeito. Tá? Então, a gente falando do que eu ajo em dois sistemas. E aqui eu queria fazer uma explicação. Tem uma figura de um livro clássico do professor Stahl, que é alguém que trabalha muito com psicofarmacologia, no bases neurológicas e aplicações práticas da psicofarmacologia. Ele coloca uma figura que ele fala assim: a gente vai ter coisas que deveriam estar presentes não estão, e coisas que estão presentes e não deveriam estar presentes. Então, ele faz uma distinção. Coisas que estão presentes e que não deveriam. Choro, culpa, tristeza. Essas são coisas que... e ali eu tenho coisas que deveriam estar presentes e não estão. Iniciativa, prazer. Então, essas coisas estão em falta. Tá? O afeto positivo e um afeto negativo. Né? A ideia é que a ação na serotonina, principalmente, tem mais potência em tirar essas coisas que estão presentes que não deveriam. Ela funciona melhor para isso. Talvez a noradrenalina também atue nisso, mas a serotonina tem um mais robusto nisso. E quando a gente pensar no que deveria estar presente e não está, a gente está falando em efeito da noradrenalina e dopamina, que também é um neurotransmissor que a gente não citou ainda. Tá? Mas
O mais aqui vem com a noradrenalina. Quando eu estou usando inibidores seletivos de noradrenalina e serotonina, esses duais, eu estou trabalhando uma perspectiva de pegar as duas condições. As duas condições, as duas categorias. As duas categorias. Legal. Tá? Tem uma condição importante aqui desses antidepressivos, que é a venlafaxina, que é um antidepressivo potente, um excelente antidepressivo, que em doses mais baixas, ele não tem a função dual. Ele, a partir de 150 miligramas, ele vai ter essa função. Aí sim, a ação dual. A ação dual. Então, é uma diferença aqui importante em relação aos outros dois. Tá? A desvenlafaxina é um metabólito ativo da venlafaxina. E olha que interessante, ela tem mais ação em noradrenalina. Então, ela ganhou mais noradrenalina do que ação noradrenérgica do que a venlafaxina. Certo. Tá? E a duloxetina é dual, essa tem um efeito ali. Esses medicamentos, todos, eu já vou falar disso, acho que vale a pena, tem doses, que são as doses terapêuticas descritas, mínimas e máximas que estão em bula. Então, sertralina de 50 a 200 miligramas. Escitalopram, 10 a 20, isso em população geral, não com outras características. Venlafaxina, até 225, de 75 até 225, 300 miligramas, dependendo da orientação. Pristic, de 50 a 200, que é a desvenlafaxina. Duloxetina, até 120 miligramas. Então, isso aqui. Olha que interessante. A regra é que os pacientes não respondam, todos os pacientes respondam ao tratamento. Tem uma descrição que depois de 4 tratamentos farmacológicos, só 67% dos pacientes melhoram. Olha, uma jornada aí, até ter resposta. Então, eu vou fazendo troca das medicações, mas com uma premissa que é, toda vez eu tenho que lembrar que o remédio tem um tempo para agir. A gente fala tempo e dose adequadas. Certo. Que às vezes não são possíveis de serem mantidos por efeito colateral. Tá? Mas eu comecei um determinado antidepressivo. Em 2 semanas eu preciso que tenha alguma resposta inicial, 2, 3 semanas. Porque isso prediz que a maior parte dos pacientes vão ter um bom avanço no cuidado. Os que tiveram. Com 6, 8 semanas, eu tenho que estar melhor daquela condição. Senão, a primeira condição, em geral, é aumentar o remédio. Aumento. Tá? Para fazer essa escada que eu falei até a dose. Tá? Mas depois eu posso voltar nisso. Uma terceira classe de medicações vão ser os tricíclicos, que eu acho que esse é importante falar, que são os antidepressivos muito potentes. Ali a gente vai ter amitriptilina, imipramina, clomipramina, nortriptilina, que a gente poderia pensar assim, eles são muito bons, só que os efeitos colaterais dificultam que a gente use para todo mundo ou comece com primeira linha. Tá? Então, são antidepressivos que têm efeitos anticolinérgicos, coisas que secam, retenção urinária, constipação, boca seca. A gente vai ter ganho de peso, a gente vai ter risco de alteração cardíaca. Então, esses efeitos colaterais fizeram a modificação que, na chegada dos inibidores de recaptação de serotonina, eles passassem a ocupar esse espaço que era dos tricíclicos, que na década de ouro ali da psiquiatria, nas 2 décadas, 50 e 60, foi a revolução, a inovação farmacológica que trouxe vida para muitos pacientes. Tá? Exato. Eu vou ter antidepressivos de outras funções. Eu vou ter bupropiona agindo na recaptação mudando dopamina e noradrenalina. Eu vou ter vortioxetina, que é um multimodal. E aí eu vou ter uma ação melatonérgica com a gomelatina. E aí isso vai se expandindo. Acho que esses são os principais aqui que a gente
Perfeito. conduziria ali um Já quadro. tem um leque grande, pelo que você está nos mostrando aqui, né? Eu acho que tanto dentro de cada uma das classes, como essa diversidade das classes. Então, temos aqui a perspectiva, eu acho que de otimismo, de encontrar uma substância que o paciente vá ter uma boa chance de resposta. O contraponto é que pode ser uma jornada aí um pouco árdua até encontrar o que você falou, dose e medicação acertadas para aquele paciente. Cada vez que a gente troca o tratamento por falha, a porcentagem de pacientes que melhoram vai caindo. Tá. Isso vai caindo sucessivamente, até essa quarta tentativa que eu falei que esbarra em 67%, só que vão ter remissão completa. Certo. Uhum. Uma parte vai ter sintoma residual. Vai ter prejuízo da cognição, vai ter alteração ainda do sono. Tá. Então, e a gente vai começar a ter uma dificuldade na gestão desses sintomas residuais. Que vão ficando os casos talvez mais desafiadores aí, né? Para um acompanhamento no longo prazo, né? Isso. Que a gente vai dar. Pode falar depois. Não, eu ia perguntar se essa é o que se fala dos casos refratários ou dos sintomas residuais, ou é ainda uma outra manifestação? Isso, porque a gente tendo sintomas e que o paciente que não melhorou, a gente usava antes o pacientes refratários, tá. Transtorno depressivo refratário, mas agora a gente usa mais de difícil manejo. Ah, tá bem. A nomenclatura vai aperfeiçoando para tirar um pouco da ideia que a resistência do paciente, que o difícil manejo é porque é complexo, porque vai ter uma característica de que os medicamentos e outras condições estão operando para que ele não vá. Perfeito, para não ficar também uma conotação depreciativa, né? E acho que muito aversiva, nem para o profissional, nem para o paciente, né? Isso, que a gente tem ganho em várias, essa linguagem, né? A mudança de nomenclatura respeitando um outro momento da sociedade, Perfeito, ótimo. E eu aqui me atualizando, porque eu já estava lá no termo antigo. A gente usa ainda esse termo quando a gente vai comparar os estudos, porque os estudos falam dessa perspectiva, porque eles estão olhando para a medicação. Certo, entendi. Perfeito. Mas é esse cuidado importante que você está falando, né? Então, acho que existe a terminologia da literatura, que daí, né, é onde os profissionais vão se atualizar e tudo mais, e que linguagem é usada com profissionais aí das áreas comuns e os pacientes, né? De explicar isso, né? Que eu posso ter quadros que não vão melhorar em conta da complexidade. Então, vou pegar aqui uma situação. Tá? Eu fiz o diagnóstico, eu já olhei que não tem condição clínica, eu já olhei do uso de drogas, pedi algum medicamento, um exame se fosse necessário, eu olhei para tudo isso e vou escolher um antidepressivo. Escolher vai levar em consideração, então, se ele já usou, se a família já usou e teve boas respostas, as outras condições que possam estar ocorrendo ali, e eu escolhi esse antidepressivo. Iniciei a prescrição. Uma escolha de antidepressivo foi feita, eu vou, em geral, começar às vezes com dose menor para diminuir o risco de efeito colateral. E vou fazer orientação para o paciente. Tá? Imaginando que eu escolhi bem, que eu introduzi, que está tudo certo e ele não melhorou. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai reavaliar o diagnóstico. Certo. Será que era um transtorno bipolar? Será que é uma condição clínica que eu não vi? Que ainda não identificou. Depois eu vou olhar a adesão. Será que ele está tomando? Porque a irregularidade do uso vai trazendo prejuízo nesse cuidado. Eu lembro quando você deu as aulas no ITCR, aquelas primeiras aulas, você falava muito da forma de se comunicar com o paciente, né? E aí você falava, bom, já vamos tomar por base que todo paciente vai ter esquecimentos ou momentos em que não vai tomar medicação. Então, em vez de perguntar se você deixa de tomar medicação, quando isso acontece, né? Quantas vezes? Me explica. Como que é isso? Essa é uma mudança da pergunta mesmo. Então, a gente fez tudo isso certo. Entendemos que o diagnóstico está correto, entendemos que está usando a medicação, que não tem outra situação clínica. O que eu vou fazer? Primeiro, que eu falei, aumentar a dose. Certo. Está tolerável a medicação, eu vou aumentar.
E se eu completar todo esse tempo? Cheguei lá na sertralina em 200 miligramas, o paciente está com uma resposta parcial, eu tolerou. Eu vou ter alguns caminhos. Primeiro, eu posso potencializar o tratamento. E aí eu vou escolher medicações para serem incluídas. Tá. A primeira linha são os antipsicóticos atípicos de segunda geração. Entre eles, quetiapina, aripiprazol. Tá? Esses dois eu vou ter uma potência. Eu posso acrescentar medicação de outro mecanismo, completar. Tá? Pensando aí que são mecanismos diferentes, eu vou fazer uma sinergia entre isso. Então, eu vou potencializar com antipsicótico atípico, eu vou com outro antidepressivo, escolhendo isso, ou eu posso usar outras situações que a gente vai ficar mais para a segunda linha por perfil de efeito colateral, resposta. O lítio, o hormônio da tireoide T3, eu vou ter os outros antipsicóticos, olanzapina, e vão ter discussões se é segunda ou terceira linha, dependendo da situação. Além disso, eu posso trocar o antidepressivo. Aquele antidepressivo eu entendo que não foi o suficiente, eu posso trocar. Quando eu fiz a residência, nos meus primeiros anos de formado, a gente imaginava que o melhor era sempre trocar para uma outra linha de antidepressivo. Uma outra classe. Outra classe que você acabou de apresentar. Isso. Dentre essas, estava com o inibidor de recaptação de serotonina e para o dual. Assim, hoje, os estudos mostram que também vale trocar dentro da mesma classe. Olha só. Então, foi um aprendizado. Porque você foi citando, né, que tem as nuances aí mesmo, pertencentes à mesma classe, e as substâncias podem produzir efeitos ligeiramente diferentes. Diferentes, né? Isso. Então, essa é a hipótese aí que eu poderia trocar. Quando eu troquei, eu vou fazer a mesma condução. Eu vou usar por um tempo, progredindo a dose. Olhando efeito colateral. E se eu precisar, eu vou pensar em uma outra substituição acréscimo. Perfeito. Uma situação que às vezes é relevante quando eu vou escolher, parece que o acréscimo do antipsicótico, tem um estudo com aripiprazol, tem mais benefício do que trocar. Tá? Eu acabo escolhendo adicionar medicação quando a gente teve um perfil de efeito colateral bom, e cada vez que eu fui ganhando dose, fui aumentando dose, eu também fui tendo ganhos no cuidado. Então, a base do tratamento vai ser sustentada e eu acrescento ali uma medicação. E aí, no caso, o aripiprazol foi um desses estudos. Tá? Eu falei quando não funcionou, né, Marília? Agora, essa foi quando é tragédia. Os casos mais desafiadores, né? Usei 3, 4 medicações, traz muito prejuízo. Mas a gente tem também a situação que a paciente melhora, ou depois de uma troca melhora. E eu vou dividir em fases de tratamento. Legal. Que essa é uma preocupação que os pacientes talvez já na primeira sessão te perguntem, Falem né? Quanto tempo vai durar tratamento? Por quanto tempo eu vou precisar usar medicação? Vai ser para sempre? Essa costuma ser uma preocupação recorrente. É recorrente, né? Então, a gente pode dividir em 3 fases, ou 2, dependendo. Mas, normalmente, a gente tem essa mantida que é uma fase de remissão dos sintomas. Certo. Eu tenho sintomas, vou deixar de ter. Que ela passa por resposta, que é ter uma melhora da sintomatologia. No passado, a gente trabalhava que qualquer tratamento era bom de depressão quando tinha resposta pelo menos 50%. Tá? Que eu posso até usar algumas escalas para ver a gravidade de sintomas e comparar ao longo do tempo. Tá? Mas hoje, a gente trabalha uma perspectiva que a remissão é não ter sintomas. Certo. E na sequência, maior. E na sequência, a gente quer ter resolução do quadro com retomada total do funcionamento pré-adoecimento. Perfeito. O que a gente está falando? É alguém, que você disse no começo, que volte a trabalhar, que volte a interagir. Convívio social, praticar as atividades. Essa é porque isso é um marcador importante de diminuição de recaída e de recorrência. Certo. Então,
é uma condição importante. Depois da remissão, que demora 6, 8, 12 semanas, a maior parte dos quadros a gente entende que pode responder nesse período, quando vai bem, a gente vai entrar numa segunda etapa, que é a de manutenção da medicação. Essa também mudou. A gente tinha recomendações anteriores de um tempo que podia ficar 6 a 9 meses, em quadros não muito graves. Agora a gente já fala em 6 meses a 1 ano, ou 2 anos. Tá? Como que a gente avalia isso, Marília? Eu estou com um paciente que tem condições clínicas muito difíceis, entendeu? Crônica, está numa situação familiar muito difícil, que fez parte até da gênese desse quadro, do começo desse quadro, e essa situação não vai se resolver. Tá. Provavelmente eu vou prolongar mais o uso da medicação. Tá? É um paciente que está no primeiro episódio depressivo, que não tem condições clínicas ali difíceis, que reorganizou a qualidade de vida, que ganhou outro repertório. Esse paciente, eu vou talvez pensar em 1 ano de manutenção. Então, Perfeito. condições diferentes. E pacientes que eu tiver uma repetição do quadro, que já viveu muitas vezes quadros depressivos, que foram quadros depressivos, em algum deles, muito graves, com prejuízo para a funcionalidade, com risco de suicídio ou com tentativa de suicídio, talvez a gente possa discutir a manutenção a perda de vista. Indeterminável aí, né? A gente vai acompanhando e aí vai decidindo com o paciente. Certo. Que é aí que, quando a gente falou também nos episódios anteriores sobre essa atuação, né, nossa, em conjunto, né, com o paciente, normalmente a gente também entra nessa fase, quando você tem esse cuidado de monitorar o acompanhamento do cliente em psicoterapia. Então, ele está evoluindo também, ele continua engajado com a psicoterapia, ele tem desenvolvido repertório para esse manejo das contingências. Eu acredito que é um parâmetro aí que você está dizendo, né? A gente tem falado aí qual é a nossa fonte de informações para avaliação e reavaliação dos clientes, né? Então, tem o relato próprio do paciente, tem os relatos aí de familiares e tem esse cuidado, como a gente costuma atuar, né, de comunicação entre os profissionais também, né? Então, essa é a sequência aí que a gente vai fazer. Bom, eu falei aqui dos quadros que vão responder. Eu falei de situações que eles não respondem. E tem pacientes que vão manter sintomas, que a gente vai começar a fazer uma gestão de doença crônica, que é trabalhar numa perspectiva que talvez nem todos os sintomas sumam. Certo. Tá? E isso é fundamental, a gente construir novas expectativas para o paciente. A gente tem várias situações de doenças crônicas que vão precisar de gestão, né? Então esse é um pensamento diferente, tá? De longuíssimo prazo. Certo. Eu tenho mais intervenções de neuromodulação que a gente vai ter o eletroconvulsoterapia, que a gente conversou ali, que pode ser para ideação suicida, mas ela tem uma característica de ser muito boa para quadros graves. A gente tem todo um estigma sobre ela. Tá? E eu também tenho estimulação magnética transcraniana. Uma mais invasiva com a indução das convulsões, a outra é menos invasiva, mas com um efeito talvez que eu possa dizer menor do que a eletroconvulsoterapia. Então, numa sequência, poderia ser, eu faço eletroconvulsoterapia depois de ter feito estimulação magnética transcraniana. Então, seria também numa progressão aí num escalonamento das tentativas e das técnicas disponíveis, né? Na eletroconvulsoterapia tinha-se uma preocupação, óbvio, do que foi feito no passado para pessoas que eram submetidas a outro tipo de cuidado que não é a eletroconvulsoterapia de hoje, com anestesia geral, com condução de diminuição dos desconfortos. E a preocupação maior que existe é sobre a cognição, sobre a memória. Tá? E aí as técnicas que fazem, o tanto que eu dou a região que eu estimulo, o tanto de carga que eu dou, foram diminuindo isso. E a amnésia, a perda de memória, aí vai ter, quase sempre a gente vai pensar que é uma característica transitória. Tá? Então
Esses seriam aí os caminhos. Mais novo, a gente tem a aplicação de ketamina e acetamina, que aí provavelmente as pessoas podem já ter ouvido. Começando a ouvir falar. Né? Ela tem uma característica potente, principalmente numa redução mais aguda dos sintomas e na diminuição do risco suicida. Então essa é uma condição aí importante, que pode ser lançada à mão nessas condições. Agora a gente começa a ter um acesso maior em locais que fazem, tem coberturas de alguns planos de saúde, tem questões financeiras ali para pacientes que não têm plano de saúde, um custo ainda bem elevado, né? mas a gente tem quase sempre mantendo a medicação que está em uso. As outras neuromodulações que eu citei também, quase sempre a gente mantém medicação. E tem essa condição que também das condições de aplicação do medicamento, né? Que é diferente do medicamento que a pessoa administra em casa. Né? Então, como você está citando, em locais específicos, com acompanhamento profissional, né? Que isso também é novo um pouco para os pacientes. Até recentemente tem uma cliente que tem um episódio aí, né, bastante profundo de depressão e está bastante prolongado. E a médica fez a prescrição. E a paciente está se deparando com muitas dúvidas. Então, nossa, né, o quanto que o tratamento é desconhecido, né? Por um lado, ela sabe e confia bastante, tem um bom vínculo com a médica, não é essa dificuldade, mas, puxa, é um medicamento novo. Então, assim, não tenho referência de pessoas que já tenham se submetido a esse tratamento. Tá bom, perfeito. Né? O medo de ser uma coisa experimental e o desconhecido. Nossa, por que eu tenho que ir para a clínica para ser administrado esse medicamento? O que vai acontecer comigo lá? Né? Então, tem bastante ainda para ser, eu acho que nessa parte de informação ao paciente, como sempre, como as demais linhas de intervenção, essa psicoeducação sempre importante. Né? Importante. Ele é antigo, tá? Enquanto medicamento. Mas esse uso na depressão que tá tendo uma característica. Isso é mais novidade para os pacientes e para nós. Isso. Então, essa coisa da reciclagem das discussões, né, sobre medicações. A gente tem um antipsicótico, que é a clozapina, que ficou muitos anos fora do mercado, porque teve um efeito colateral grave com situações clínicas agudas, com mortes, tudo, e depois ele voltou e é o melhor antipsicótico em termos de resposta. Então você também vai reolhando para medicações ou para indicações e chegando. Tá? Bom, aqui eu estou olhando medicação, mas eu vou fazer intervenção para mudança do estilo de vida com ou sem psicoterapia. Tá? Então, perfeito. Higiene do sono, diminuição de uso de substância, gestão de estressores, isso vai fazer parte dessa alimentação, condução. atividade física, né? Esses hábitos todos aí, que é o que a Renata falou, a gente tem que fazer o mínimo para o nosso corpo poder funcionar aí, né? Cuidar. Né? Algumas situações têm, alguns desses elementos têm número maior de evidências clínicas, outros menores. Então, para um episódio depressivo leve, tem indicação, talvez, de poder fazer atividade física. Mas quando um paciente chegar com um episódio moderado a grave, ele é adjuvante. Não dá para fazer sozinho. Então, eu vou cuidar de uma depressão super grave, fazer atividade física, isso não tem indicação. Certo. Tá? Em relação a outras medidas, como o uso de fitoterápico, o uso de... Tá? O que tem mais evidência chama hiperinco perfurato, que é a erva de São João. Aqui em alguns países, como a Alemanha, usam em episódio leve, até moderado, tem um grau de evidência, mas a gente tem muito problema que ela é uma medicação, uma substância que interage com muitas outras. Então, dá trabalho ali, tem com antirretroviral, com outras condições, tá? Perfeito. Então, essa é a que a gente tem mais de evidência. Então, eu passei sobre a prescrição, a gente falou que começar devagar e vai progredindo. A gente falou da manutenção, e agora a gente vai pensar a hora que é para diminuir o remédio e finalizando isso. Tá? Normalmente, qual que é o momento? Quando não tem nada importante ou grave acontecendo ou está por acontecer. Então, essa é uma premissa, né? Uma condição de estabilidade, das contingências, né? Das contingências, exato. Tá? A gente sabe que fazer reduções mais lentas
trazem muitas vantagens nessa reorganização de um sistema nervoso que foi modulado durante um tempo. Tá? A gente também imagina que há situações epigenéticas acontecendo. Tá? Então, tanto na terapia, a gente já tem um grau de evidência que eu vou ter mudança epigenética e vou ter também mudança pela medicação. Eu vou tirar lentamente para diminuir o risco de desorganização disso e também vou tirar mais lento para evitar uma síndrome de descontinuação, uma síndrome de retirada. Alguns colegas são mais incisivos e falam, é abstinência que o paciente vai ter, mas o síndrome de descontinuação ou de retirada são os nomes mais comuns. Perfeito. Quanto menor a meia-vida do remédio, maior o risco de ter síndrome de descontinuação. Quanto maior a meia-vida, menor o risco. Quanto eu faço lento, tô diminuindo, mas pacientes podem ter até em 50% dos casos, podem ter sintomas de síndrome de descontinuação. A gente pensa que assim, uma síndrome de descontinuação pode ser representada por sintomas que parecem sintomas gripais. Eu posso ter náusea, eu posso ter uns choquinhos, eu posso ter uma cabeça que parece que está em névoa, tudo isso que começa ao longo dos primeiros dias que eu estou tirando a medicação e pode se prolongar por algumas semanas. Raramente eu tenho uma síndrome de descontinuação prolongada, que aí são pacientes que podem ter sintomas que não vão melhorar. Tá? Certo. Essa redução, a gente tem muitos e muitos artigos de como prescrever e tem quase nada sobre como desprescrever. Tá? Então, tem uma retirada hiperbólica que a gente chama, que depois que você está nas últimas quantidades, eu vou diminuir ainda mais lento do que eu fiz as outras etapas. Certo. Tá? Que é um jeito diferente ali. Então, aí tem uma conduta assim, eu vou tirar devagar. Isso é aqui. Como que faz isso? Tem variações. No meu caso, eu opto por reduções de 25% ao longo de muitas semanas. E isso vai caindo e a gente vai acompanhando se tem algum desconforto. Certo. E também já acompanhei, né, pacientes seus, que isso também é uma fase decidida em comum acordo com o paciente, Sim. né? Então, eu vejo que você é bastante cuidadoso para não fazer retiradas precipitadas, mas também não posterga desnecessariamente e ajustando isso com o cliente, o paciente se sentindo seguro para fazer aquele movimento também. Sim, que pode ser, a gente decide iniciar a redução, e quando está numa parte da redução, a vida muda muito. E a gente espera um pouquinho antes de continuar. avançar. Não é um processo que iniciou, você tem que sistematicamente repetir os prazos iguaizinhos para fazer isso. Isso, por isso que uma coisa que eu sempre falo para os clientes em terapia é justamente assim, essa fase, né, de manutenção e retirada precisam do mesmo cuidado e atenção profissionais que a inserção do medicamento. Então, que o paciente precisa aderir e ter o acompanhamento psiquiátrico do começo ao fim do tratamento. A gente tem um pouco, não sei se isso é cultural ou se é a nossa tendência aí, né, de procrastinar ou se esquivar de tratamentos, que muitas vezes, depois da melhora, a gente já tenta retomar o controle sobre a situação, então a gente acha que a gente pode tomar decisões sozinhos aí a respeito de continuidade do tratamento. E eu acho que muitas vezes isso gera uma frustração e um sofrimento, né, mais também exacerbado do paciente que opta por esse atalho, né? Esse atalho. Algumas vezes os pacientes querem afastar muito a data de consulta. E eu faço uma conversa sobre isso, que a gente ter um acompanhamento vai garantir maior cuidado, porque depois de muitos meses tomando uma sertralina que no começo te fez bem, o risco de você parar por conta existe. Sim. Então, tô bem, tô fazendo minhas coisas. Então, essa é a história de muitos pacientes. E isso prediz um risco de recorrência ou de cronificação do quadro. Então, a gente... Também o paciente precisa estar informado sobre isso. Isso, né? Não dá. Além do aspecto ético do fornecimento de receita por tempo muito prolongado, sem avaliação que passa. Eu não falei diretamente sobre efeitos colaterais, então eu queria só fazer um apanhado. Claro. A gente tem efeito colateral gastrointestinal com os inibidores de recaptação e serotonina.
ou os que agem serotonina. Eles são passageiros, normalmente. Tá? Então, essa é a premissa. Refluxo, queimação, intestino que tem um hábito alterado de frequência, de consistência das fezes. Tá? Essa é uma vantagem de prescrever doses menores no começo e depois aumentar. A gente tem um segundo efeito colateral, que é mais noradrenérgico, que pode ser o aumento da pressão arterial. Então, essa é uma condição que a gente também acompanha. A gente tem tremores, a gente tem dores de cabeça. Tá? Mas tem dois que eu queria falar um pouco, que são os efeitos colaterais sobre a atividade sexual e sobre a questão do peso. Essas são questões aí muito relevantes para a prática, né? Acho que você que acompanha vários pacientes deve ver isso, né? Sim, são preocupações e queixas comuns, né? Então, que a gente tem que lidar aí no manejo e vamos te ouvir, então. Vamos pensar no efeito colateral sexual. Para o homem, eu posso ter prejuízo no desejo, na libido, posso ter prejuízo na ereção e na ejaculação. Tá? Como eu falei, para alguns homens, o tempo de ejacular pode ser vantajoso se ele tem já tinha um prejuízo mais para ejaculação precoce. Então, sim. Tá? Mas com a diminuição da libido, prejuízo na qualidade da ereção ou do tempo da ereção, ou raramente a gente tem uma ejaculação muito mais rápida. Né? Isso pode acontecer e aí a gente vai ter que decidir com o paciente. Eu vou esperar para ver se melhora, que é um efeito colateral que melhora menos do que o gastrointestinal. Tá? Nossa, Lucas, eu tô tão bem, não quero mudar. Isso vai valer para a mulher, que também vai ter diminuição da libido, que vai ter prejuízo na qualidade da relação sexual, alteração da lubrificação, tá? E também na capacidade de atingir o orgasmo, em tempo adequado, ou às vezes nem atingir. Tá? Nossa, eu tô tão bem, vamos esperar mais um pouco para ver se melhora? Essa é uma opção compartilhada. Eu tenho a opção de reduzir dose. Quando? Quando eu estou há muito tempo já estável e eu entendo que vale a pena fazer isso. As doses, os efeitos colaterais quase sempre são doses dependentes. Certo. Eu tenho a opção de tentar adicionar alguma medicação que possa mitigar esse desconforto. Então, para o homem, sildenafila, tadalafila, com prejuízo da ereção. Ou eu tenho o caminho de trocar a medicação. Trocar a medicação, certo. Então, essa seria uma condução. A Janaína participou dos primeiros episódios nossos e convido até, né, as pessoas aí a aproveitarem. E vocês fizeram, né? Vocês falaram quanto que tem uma parte do desejo que pode ser estimulada. Exatamente. Então, muitos quadros a gente vai ter que trabalhar que talvez essa expectativa de um desejo espontâneo, né? Comparado em outros momentos da vida, em outros momentos do relacionamento, também possa ser uma expectativa muito alta que a gente vai ter que balizar diferente, né? A gente vai estar num outro momento. Então... Aí entram, realmente, eu estava também lembrando aí da vinda da Janaína, justamente para isso, para a gente trabalhar, eu acho que tanto aí na clínica aparece, né? Na psicoterapia aparece muito mais a queixa diretamente do paciente que faz uso da medicação, né? Mas também dos parceiros, né? Então, muitas vezes, o parceiro pode ter uma queixa, né? Porque em decorrência do uso de medicação feito pela outra pessoa. Então, aí entram também essas orientações, né? Para, claro, comunicação, né? Assertiva, comunicação clara do casal. Mas essa questão também dos ajustes comportamentais. Então, pode ser um pouco mais trabalhoso, é o que a Janaína trouxe para a gente a nomenclatura do desejo responsivo, né? Quando a gente precisa ter o manejo das contingências para favorecer os comportamentos sexuais. Então, isso pode se tornar também necessário, né? E, como você está dizendo, uma das vias aí de tentativas para tomada de decisão sobre troca ou associação de medicações, né? Se eu falar, paciente, você percebe que você tem um prejuízo no orgasmo quando usa álcool, talvez nesse momento que você está usando medicação, ter uma relação sobre o efeito do álcool atrapalha mais o orgasmo. Então, vamos fazer... Tá bem. Vamos falar do ganho de peso, tá? Medicações têm um risco, a gente podia dividir em medicações que têm um efeito neutro populacionalmente da população que usa sobre o peso, medicações que têm uma probabilidade de perda de peso e um risco de ganho de peso. Tá? Então, mirtazapina
está no pacote maior risco de ganho de peso. Tá. Tá? Bupropiona está em medicações que podem gerar perda de peso. Os outros antidepressivos vão ser variáveis. Vortioxetina é um mais neutro. Fluoxetina pode gerar uma perda de peso no começo, nos 6 meses primeiros, mas depois um reganho e retorno para o peso anterior. E os outros antidepressivos vão sendo neutro ali que a gente falou, mas não dá para dizer que a gente não tem um monte de paciente tomando inibidor de recaptação de serotonina, como esse Citalopram, que não tem efeito colateral de ganho de peso. Com uma mudança do paladar também, né? Que fica ali mais por hiperpalatável, pelo carboidrato. A gente abre de novo o leque. Tá bem, tá muito tempo bem, será que vale a pena a gente pensar em reduzir a dose? Em ver se melhora? Ponto 1. Ponto 2, a gente vai pensar em acrescentar alguma medicação que possa combater isso? Já tomei um monte de antidepressivo, várias classes, só fiquei bem com esse. Será que vale a pena a gente acrescentar um? Ou a gente pensa na troca, normalmente trocando para um que tem um risco menor de acontecer isso. Tá? Aqui uma coisa interessante é que uma parte dos pacientes pode ter como sintoma a questão de diminuição, de anorexia, estar com perda de apetite no início do tratamento decorrendo do quadro depressivo. Próprio sintoma, isso. Então ele pode retomar o apetite anterior e ficar confuso, a fome anterior e ficar confuso disso. Tá? É óbvio que o dado objetivo ali é o reganho de peso. Eu tive uma paciente que tinha perdido 8 quilos ao longo da depressão, dos meses com sintomas depressivos, mas a gente teve que trocar o remédio porque ela recuperou os 8 e ganhou mais 6. Aí começa a ser Aí ela entrou desagradável e indesejado. Indesejado. Ela tinha já obesidade, quando estava entrando em obesidade com esse ganho de 6 quilos. Mas a gente também precisa ver qual que é o estilo de vida da pessoa. Então, a reorganização do alimento, de oferta, a introdução de atividade física. Então, a gente vai também olhar para isso como um manejo possível dessa condição. Perfeito. E sempre necessário, né? Para esse olhar aí mais completo, né, dos hábitos da pessoa, porque eu acho que envolve também um pouco aí as preocupações com saúde, né, então quando a gente fala de sobrepeso, não é, né, só a preocupação estética do desconforto do paciente, mas essa questão de saúde, de estética, autoestima também, né, e alcance da medicação, que pode ser necessário. Isso. Acho que a gente passou aí por quase tudo. Tem alguma coisa que você acha que eu não comentei, que você... Não, eu acho que ficou bastante completo, bem legal, assim, a gente, né, você passou pelo começo aí das classes de medicamentos, esse raciocínio, né, de quando medicar, então, gravidade dos sintomas, né, eu acho que também você fez menção, assim, nem sempre de cara já vai ser certeira a prescrição, então isso é importante, não significa descuido do profissional, desatenção do profissional às queixas do paciente, acho que isso é extremamente importante, né? Você foi ensinando a gente aí, introdução, como é que se observa o avanço, a adequação, a necessidade de ajustes medicamentosos, a fase de manutenção do tratamento, retirada, então acho que ficou bem completo, né, bem didático também, a forma como você trouxe para nós, que eu acho que fica extremamente importante para os psicoterapeutas, né, nós termos um entendimento mínimo sobre isso, para que a gente possa, muitas vezes, acolher dúvidas que venham do paciente, né? Não no sentido de nós respondermos as dúvidas, mas muitas vezes pergunte isso para o seu médico, essa dúvida é comum, isso é comum de acontecer entre pacientes, isso é mais ou menos esperado, conhecido, e aí encorajar que o paciente leve essas dúvidas para o médico, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E claro, esse episódio de hoje também tem o efeito aí para os pacientes diretamente, né, que forem ter acesso à informação, também entenderem um pouco essas linhas gerais do tratamento. Acho que uma das nossas intenções aqui com o podcast também, né, é desmistificar, né, tornar os tratamentos de psicoterapia e de psiquiatria menos desconhecidos e mais naturais, né, a gente entender a adequação, a necessidade e tirar os estigmas que ainda envolvem o tratamento de saúde mental, né, Lucas? Perfeito, acho que é um excelente resumo.
Eu vou deixar aqui, eu vou começar com as indicações. Oba. Eu vou chamar que essas são indicações, mas referências. Certo. Tá? Então, a linha base nossa de diagnóstico é o DSM-5, mas em termos objetivos, quando eu tenho que fornecer relatório, é a CID-10 e a CID-11 está com a previsão para iniciar em 2027. E Certo. a gente vai entender como que vai ser aplicada na prática Tá, a partir essa disso. transição. Então, tá? Então, DSM-5-TR, que saiu há poucos anos a revisão, essa é a base para a gente olhar esses critérios diagnósticos, e ele conta um pouco da prevalência, tá? Além disso, o CANAT, que é um guidelines que foi lançado já algumas vezes, foram revistos, né? Tem sobre transtorno bipolar, tem sobre ansiedade, tem o perinatal, situações perinatais, teve uma revisão com material de 20, até com os dados de 23, 24 aí foi quando a gente acessou, que olha para essa para o tratamento da depressão. Ele faz um roteiro de pergunta e resposta, tem um volume grande lá. Uma parte vai coincidir com essas informações que eu dei, porque são de treinamentos que eu fui fazendo ao longo da vida, que também usam esse material. Então, essas vão ser as duas referências. Perfeito. Aqui sempre ressaltando, né? Eu acho que a importância de usar boas referências conceituais e a gente ter bastante critério, né? Com a fonte das informações que a gente busca para estudar. Então, acho que hoje temos bastante acesso à informação, até pensando via redes sociais e tudo mais, mas para a gente sempre consultar e saber a procedência dessas informações. Então, você está trazendo para a gente aí, né? Padrão ouro das referências, né? A minha eu vou diversificar um pouquinho, vou fugir, né, da questão aí acadêmica, porque hoje era você trazendo para a gente essas informações médicas, mas uma indicação até que teria cabido nos episódios anteriores que a Renata esteve aqui. É um livro, um romance, né, da Colleen Hoover, só que se chama As Mil Partes do Meu Coração. Ela ficou muito famosa, né, com os 2 livros lá sobre relacionamentos abusivos, é assim que acaba, é assim que começa, né? Essa é a autora, foi transformada em filme, e essa autora tem uma proposta literária que em cada livro dela, em cada obra dela, ela fala sobre questões de comportamento e saúde mental. Então, nesse livro, As Mil Partes do Meu Coração, ela tem, em cima da trama, uma das personagens desenvolve o transtorno depressivo. E aí, o destino aí da obra é apresentar, desmistificar e a jornada dessa personagem para buscar tratamento adequado. Então, no final do livro, ela faz essas considerações, né, do quanto ela tenta, através das obras dela de literatura, levarem esse conhecimento para a população. Então, eu fico aqui a indicação no nosso terceiro episódio, aí falando, né, especificamente sobre os episódios depressivos, mas eu acho que então podem ser materiais de diversas formas, né, que a gente pode aproximar o paciente dos serviços de saúde que se fizerem necessários. Perfeito. Pessoal, vou fazer o convite para vocês indicarem esse material, o nosso episódio completo, depois os cortes. A gente está presente no YouTube, no Instagram com os cortes. O episódio também vai estar no Spotify. Tá? Curte, compartilha. A gente vai continuar toda a nossa trajetória com episódios, né, Marília? Isso mesmo. Aguardem os próximos. Obrigado. Tchau, tchau. Vem manejar com a gente.